Olá, como vai? Nós estamos aqui novamente para estudarmos a palavra de Deus e estamos estudando o livro de Provérbios. Na semana passada estudamos o livro de Provérbios, mas o capítulo 14, do verso 1 ao verso 16. E hoje nós vamos estudar a segunda parte do capítulo 14 de Provérbios, a partir do verso 17 até o verso 35, certo? Nós começamos, com uma abordagem de como é a mulher sábia no capítulo 14 de Provérbios. E eu vou continuar com essa abordagem para que nós possamos entender o que a mulher sábia tem que fazer e o que ela não tem que fazer, segundo o capítulo 14 de Provérbios. O escritor de Provérbios, o sábio Salomão, ele nos trouxe diversos ensinamentos que, se aplicados em nossa vida, com certeza nós teremos muitas alegrias. Além disso, teremos uma vida que agrada a Deus, que esse é o nosso objetivo, não é verdade? Então nós vamos orar para iniciarmos o nosso estudo. Eu peço que você abaixe sua cabeça, feche os seus olhos e se conecte com Deus. Pai querido, te agradecemos, Senhor, por este tempo que vamos dedicar aqui ao estudo da Tua Palavra. Eu peço que o Senhor venha nos ajudar com o Teu Espírito Santo, o Espírito Santo Consolador, aquele que também nos guia a toda a verdade e que nos faz lembrar da Tua Palavra, Senhor. Também te peço, ó Deus, que o Senhor desvende os nossos olhos para que nós possamos ver as maravilhas da Tua Palavra. Ó Deus, que a Tua Palavra, que é mais cortante que a espada de dois gumes, possa fazer a diferença em nossas vidas neste momento, Senhor, de estudo, Senhor. Que a Tua Palavra possa nos corrigir, nos ensinar, nos instruir na justiça, para que possamos fazer a Tua vontade, amando ao Senhor e obedecendo a Tua Palavra, Pai. Por isso eu peço que o Senhor trabalhe em minha vida e trabalhe no coração também das pessoas, das irmãs e dos amigos, ó Deus, que estarão assistindo este vídeo. Em nome de Jesus é que eu oro e agradeço. Amém. Então, como nosso foco são as mulheres, eu vou falar para as mulheres. Os homens que nos assistirem vão pegar um bônus de aprender sobre o que é ser uma mulher sábia. No capítulo 14, o verso 1, diz o seguinte: a mulher sábia edifica sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a destrói. Então nós vemos aí um paralelo entre a mulher sábia e a mulher insensata. Nós não queremos ser insensatas, então vamos aprender o que é ser sábia e o que não é ser sábia para poder não sermos essa pessoa aí. Então, começamos nessa semana a partir do verso 17, que fala o seguinte: o que presto se ira faz loucuras, o que presto se ira faz loucuras, e o homem de maus desígnios é odiado. Interessante aqui a forma como essa Bíblia, essa versão coloca, o que presto se ira. Esse presto aí é a mesma coisa que prestativo, ou seja, que rápido. Então a ideia é que a pessoa que se ira rapidamente faz loucuras. E isso é realmente uma verdade, porque quando nós deixamos que a ira tome conta do nosso coração, da nossa mente, rapidamente, aquela ira momentânea, súbita, nós fazemos coisas que não pensamos para fazer, Nós agimos sem pensar. E daí ocorrem as grandes loucuras. Às vezes abandonamos um bom emprego, abandonamos uma pessoa que amamos, ou então traímos uma pessoa que amamos, ou ludibriamos alguém para nos vingar. Coisas terríveis podemos fazer quando a ira toma conta de nós rapidamente, em que nós não temos tempo para pensar. É por isso que a gente tem que se manter o máximo possível calma. E eu volto um pouquinho, eu vou um pouquinho à frente aqui no verso
29, que diz assim: o longânimo é de grande entendimento. E esse longânimo aqui é aquela pessoa que é bem calma, sabe? Que tem um longo ânimo. Mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Então, esses dois versos aí caminham juntos, porque quando eu ajo em função da ira que tomou conta de mim rapidamente, eu vou fazer exatamente isso, exaltar a loucura, né? Cometer atos assim insanos, que uma pessoa em sã consciência, que para pensar, que analisa a situação, não faria. E quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes nós fazemos isso com os nossos filhos, por exemplo? Né? Às vezes o filho está insistindo em algo e a gente dá um grito porque fica irada. Então isso é nada mais, nada menos do que fazer uma loucura, porque aquele grito, o seu filho entende que ele também pode gritar. Além disso, a depender de como você fala com seu filho, ele entende que a fala dele, a forma dele se pronunciar a você é desprezível. É uma coisa ruim, que você não gosta de ouvir a sua voz. Muitas mães ficam tristes porque os filhos não dão muita assistência a elas, né? Mas sabe-se lá, quando essa criança era pequena, né? Quando esse adulto era uma criança, se a mãe não era desse jeito, se irava facilmente, era cheia de atitudes repentinas, loucas, né? Algumas vezes eu tive essas atitudes, né? E eu já pedi algumas vezes perdão para os meus filhos, e se eu não pedi ainda, eu quero pedir novamente aqui, porque isso não é uma coisa construtiva, não é uma coisa boa, é uma coisa que não exalta a Deus, que não glorifica a Deus. E nós vivemos para glorificar a Deus. E quando a gente age dessa maneira, a gente está exaltando a loucura. Percebe? E quem é a pessoa louca? É aquele insensato que não tem bom senso, que não para pensar, que não reflete sobre o que deve fazer ou não, o que deve falar ou não. E ele coloca aqui, o autor, uma outra frase juntamente com essa, né? A primeira é: o que presto se ira faz loucuras. A segunda, no verso 17, diz: aí ele está acrescentando mais uma coisa a essa situação: e homem de maus desígnios é odiado. Então, muitas vezes a pessoa que se ira rapidamente, ela faz loucuras e ela planeja maus desígnios, ou seja, ela planeja ciladas para aquelas pessoas as quais fizeram com que ela ficasse irada. Então ela passa a ser uma pessoa odiada, que deseja o mal para o outro. E a Bíblia diz que nós devemos pagar o mal com o bem, porque quando nós pagamos o mal com o bem, nós amontoamos brasas vivas sobre a cabeça da pessoa, ou seja, nós deixamos a pessoa com a cabeça fervendo, não é? Quente, pensando: mas por que eu só trato mal e ela me trata bem? E aí está a resposta para muitos casamentos que hoje não estão dando certo, mas que poderiam estar dando certo se nós mulheres fôssemos mais sábias. E é exatamente a personificação daquilo que é contra Deus, né? Contra a vontade de Deus. E nós queremos ser sábias e não loucas e não insensatas, que derrubamos a nossa casa, a nossa vida, a nossa família com as nossas próprias mãos. Então vamos prestar bem atenção nisso. Não vamos juntar uma coisa ruim com outra pior, não é? Então houve aquela ira repentina, para um pouco. Se possível, sai do lugar onde você está, onde aconteceu aqui uma situação que provocou essa ira repentina. Sai daquele lugar, nem que você tenha que ir ao banheiro e se trancar lá para orar, e pense um pouco antes de você ficar desejando coisas ruins para aquela pessoa ou para aquelas pessoas e depois até tramando coisas ruins, sabe? No momento oportuno eu vou me vingar. Não, isso aí não condiz com pessoas sábias, com pessoas que amam a Deus, certo? Porque nós fomos criados para o louvor da glória do Senhor. E como é que nós vamos louvar a glória do Senhor sendo pessoas que têm atitudes loucas?
que exaltam a loucura. Então temos que refletir bem antes, né? E agirmos aqui como pessoas prudentes. Essa parte do nosso texto aqui, de agora em diante, fala muito sobre a prudência. Já falou um pouco, mas agora continua falando. E no verso 18 ele fala exatamente sobre a prudência. Os simples herdam a estutícia, mas os prudentes se coroam de conhecimento. Então, se nós tivermos que receber, quando nós somos sábios, nós recebemos sabedoria como coroa, como herança. E aí você fala assim, mas o meu pai e a minha mãe não eram sábios. Então, aprenda com a falta de sabedoria dos seus pais. Tire lições daquilo que eles fizeram para você não fazer aquilo. Eu vou dar um exemplo meu mesmo, da minha família. Meu pai era alcoólatra. Nem eu, nem o meu irmão somos alcoólatras. Porque nós herdamos o conhecimento de que o alcoolismo é extremamente prejudicial para a vida e para a família. Meu pai morreu fruto do alcoolismo. Então, é uma situação terrível para a família e para a vida dele. Ele sofreu muito nos últimos tempos da sua vida. E por quê? Porque deliberadamente fez só o que queria, em termos, né, dessa questão do alcoolismo. Agora, eu poderia agir do mesmo jeito que ele, mas eu preferi me coroar do conhecimento. Não porque eu sou melhor que ninguém, mas porque eu vi na minha casa, na minha família, algo que não era bom para nós e que eu não gostaria que se perpetuasse na minha casa. Então, eu rompi com aquilo. Isso é conhecimento, isso é adquirir conhecimento vindo da sua própria família, mesmo que sendo com exemplo ruim, né? A gente tem que saber tirar lições de todas as situações. A Bíblia diz que todas as coisas contribuem conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, até isso contribui para o meu bem, porque eu vi o que não era bom, então eu não vou fazer a mesma coisa. Eu vou tomar um outro rumo na minha vida. Eu assumi um compromisso com Deus de não ser alcoólatra e eu não serei. Porque o Senhor é quem me guarda e Ele sabe da minha fé e do meu compromisso com Ele. Então, se nós temos que herdar algo, temos que herdar o conhecimento, porque somos pessoas prudentes. Não queremos para nossa família, para nossa vida, aquilo de ruim que já vimos anteriormente nos nossos antepassados familiares, né? Então, queremos prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. E então temos que tirar essas lições e nos coroarmos de conhecimento. Então, se você viveu a vida toda num lar onde havia o alcoolismo, traição ou outras coisas ruins, né, e você não sabe como sair daquilo, busque conhecimento. Busque entender o porquê que aquilo acontece e como sair daquela situação para que você possa adquirir essa coroa de conhecimento. Entende? Ser uma mulher prudente que não vai deixar a sua vida e a vida da sua família à mercê do que diz aqui, olha, da estutícia. O que é estutícia? É esperteza. Os simples, os inocentes, aquelas pessoas que não refletem e que não buscam conhecimento, elas estão à mercê da esperteza. Eu dou um jeitinho ali, eu dou um jeitinho aqui, busca atalhos. Nós não somos mulheres estultas, nós somos mulheres sábias, prudentes. Lembra lá no capítulo, acho que 7 de Provérbios, que as colunas, aliás 9, que tinham as 7 colunas da sabedoria, que uma das colunas é a prudência. Então nós precisamos ancorar, basear a nossa vida também numa dessas colunas que é a prudência, certo? Então aí, como eu disse no verso 18, vamos ser mulheres prudentes, nos coroando de conhecimento, tá? E vamos passar um pouquinho à frente para o verso 21, que tem algo muito interessante, muito importante, que faz parte da vida da mulher sábia, que é a questão de acudir o aflito, de acudir o necessitado. O que despreza o seu vizinho peca, mas o que se compadece dos pobres é feliz.
Você, por acaso, algum dia viu uma pessoa passando necessidade e a ajudou? Qual o sentimento que você teve? Todas as vezes que eu faço isso, eu me sinto tão feliz. Eu me sinto participando do bem-estar daquela outra pessoa, sabe? E isso para mim é maravilhoso. No entanto, quando a gente despreza essas pessoas, aqui fala o vizinho, porque muitas vezes a pessoa está tão perto da gente, né? A gente peca, a gente está errando, e está errando com Deus. Porque a Bíblia diz para nós amarmos até os nossos inimigos. E muitas vezes essas pessoas necessitadas não são nossos inimigos. A maior parte das vezes não são. E se fossem, nós deveríamos amar também. Então nós precisamos tomar uma posição de acudir ao necessitado, de ter um coração sensível e não um coração julgador. Ah, tá aí porque quer, se tomasse uma decisão na vida, podia mudar de vida. Sim, até poderia, de repente, mas às vezes não é bem assim. De repente aquela pessoa é um doente mental que está ali, porque foi jogada pela família fora. Nós moramos aqui numa cidade que é na beira da BR-116 e tem um sanatório, um lugar assim para pessoas com doentes mentais, que é aqui um hospital próximo à BR, mesmo uma rua que é uma das travessas aqui que cortam a cidade. E antigamente, né, dizia-se que as pessoas vinham das outras cidades daqui da região e deixavam os seus doentes aí à mercê, porque acreditavam que a prefeitura, esse hospital ia fazer uma coleta dessas pessoas na rua e levar para o hospital ali a tratar. Então era uma forma de se ver livre da pessoa, sabe? E às vezes a gente faz assim com as pessoas. Eu quero me ver livre desse mendigo aqui, então eu nem olho para ele, né? Então essas pessoas se tornam até invisíveis de uma certa maneira, mas a gente precisa olhar para as pessoas e ver que você gostaria de ser tratado como você está tratando. Eu gosto sempre de tratar essas pessoas com dignidade, e porque eu gostaria de ser tratada com dignidade e a gente não sabe por que ela está ali. Eu sei que tem muito malandro, malandra, né? Tem até um vídeo aí nas redes sociais aí que roda que tem gente em São Paulo que a profissão é ser pedinte, que tem casa própria e tudo mais. Chega no metrô, troca de roupa, né? Se suja, assim, passa um carvão no rosto, uma coisa assim, e vai pra rua, senta ali e fica pedindo. Eu sei que isso existe, mas a Deus é que cabe julgar, não a mim nem a você. Nós sabemos disso, então precisamos entender que independente disso a gente tem que ajudar, independente de qualquer coisa, porque como é que você gostaria de ser tratado? É dessa maneira que você tem que tratar o outro, certo? Então, como diz no verso 22 aqui, a gente tem que pensar no bem, porque aqui, acaso não erram os que maquinam o mal? Quando a gente julga o outro, a gente está maquinando o mal contra aquele outro de uma certa maneira. Mas amor e fidelidade haverá para os que planejam o bem. Quando a gente tem um coração e uma mente voltado para planejar o que é bom e desejar o que é bom, o amor e a fidelidade nos acompanhará. Tanto é que lá no Salmo 23, né, no finalzinho, diz que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Então, é isso que é ter o bom pastor como pastor das nossas vidas. Nada vai nos faltar, inclusive esse coração bondoso, fiel e misericordioso. Porque isso vai nos seguir, né? Porque Deus está em nós, então essas coisas vão nos seguir, certo? E essas coisas nos seguindo, como diz aqui no versículo 23, nós seremos pessoas produtivas. O verso 23 diz assim: em todo trabalho aproveito, mas meras palavras levam à penúria. Então,
Não adianta eu ser só uma pessoa de lábia, de conversa. Eu tenho que mostrar serviço, né? Eu e você. A gente tem que fazer algo pelo outro e por nós mesmos e pela nossa família. E não ficar só de conversinha, não. Eu coloquei aqui, ó. A mulher sábia, ela é trabalhadora e não conversadora. Tem muita mulher que fica só no campo das ideias e das palavras. E na ação mesmo, não age, não faz nada. Né? Eu falo sempre que aqui, né, no nosso bairro, as mulheres trabalham muito, e é verdade. Mas em termos de produção, nem sempre é aquilo que Deus quer de nós, produção o tempo todo. Nós precisamos trabalhar, mas precisamos ter o tempo para Deus, né? E é por isso que logo em seguida, lá um pouquinho mais à frente, no verso 26, nós vemos que no temor do Senhor tem um homem forte amparo. O nosso amparo tem que ser o temor do Senhor e não nosso próprio trabalho. A gente tem que trabalhar, não pode ficar dependendo só de conversa. Mas a gente precisa entender que o nosso verdadeiro amparo é o temor do Senhor, é o amor reverente a Deus, porque o temor do Senhor é fonte de vida, diz o verso 27, para evitar os laços da morte. Minhas queridas, tudo que há nesse mundo é laço de morte. Presta atenção na situação aí em que vivem essas pessoas que são envolvidas com drogas. Começa só como um usuário e depois ele não tem mais condição de manter o seu vício e aí ele já se torna até um traficante. E de ser um traficante para morrer é um pulo, é questão de tempo apenas. A menos que essa pessoa se volte para o temor do Senhor, é uma questão de tempo. Outra questão de laços de morte, a questão da traição, a questão da vida sexual fora do casamento, da prostituição. E eu falo aqui a prostituição, algumas pessoas podem até não saber exatamente, mas a definição bíblica de prostituição não é simplesmente você vender o seu corpo. É você ter um relacionamento sexual fora do casamento, antes do casamento. Existem tantas pessoas, tantas mulheres que vivem esse tipo de coisa achando que é normal, porque hoje o mundo diz que isso é normal. O sexo livre. Tem meninas aí que saem para um baile funk e tem relação sexual com vários homens. Isso ela está matando sua autoestima e seu amor próprio. Isso é laço de morte. Muitas vezes engravidam, abortam e matam os seus próprios filhos. Então há uma situação muito, muito cruel, o mundo em que a gente vive hoje. Parece até, eu me lembro do que a palavra diz dos dias de Noé e dos dias de Sodoma e Gomorra, porque nós vivemos dias terríveis, mas a nossa vida, o Senhor quer para Ele, a sua vida, Ele quer que você se volte para o temor dEle. Ele é fonte de vida, Ele pode preencher o vazio do seu coração, só Ele pode dar o verdadeiro amor. Nenhum homem, nenhuma mulher pode dar o verdadeiro amor, só Deus. Porque Ele nos amou de tal maneira que enviou o que Ele tinha de melhor, que era o seu Filho unigênito, para morrer por todas nós e nos dar vida eterna, porque Ele ressuscitou. E com a sua ressurreição e na sua ressurreição nós temos vida, e vida em abundância, vida plena. E podemos crer nisso, podemos depositar a nossa vida nisso e entender que isso é um forte amparo para nós, é uma fonte de vida a jorrar para a vida eterna. Não se baseia só nesse mundo e nesse tempo aqui, mas em muito além do que isso. Então preste atenção em como você tem levado a sua vida. Deus quer te resgatar, Deus quer te transformar em uma mulher sábia, que edifica a sua casa, que edifica a sua vida,
sobre a rocha eterna que é Jesus Cristo, que vive no temor do Senhor e que nele tem forte amparo e que nele tem vida plena. E que assim pode ser uma pessoa longânima, como diz aqui no verso 29, e que não age precipitadamente, mas que busca a Deus para tomar decisões, que busca a Deus para fazer as coisas da maneira que agrade a Ele, certo? No verso 30 fala algo importantíssimo, que é sobre o nosso corpo. O ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é podridão dos ossos. Quando a gente não é satisfeito com a nossa própria vida, a gente tem inveja. E essa inveja, ela vai apodrecendo os nossos ossos. Tem tanta gente doente por aí, né? Porque muitas vezes vive invejando o que é dos outros, desejando o que é dos outros, desejando a vida dos outros. E Deus te deu uma vida para ser vivida cheia da graça do Senhor e da sabedoria de Deus. Então tenha um ânimo sereno, entenda que Deus tem planos para a sua vida. No momento em que você está agora, pode não estar numa vida muito tranquila, pode ter vivido momentos terríveis com alguma doença, perda de alguém, mas Deus quer te restaurar, como eu disse. Deus quer te dar esse ânimo sereno para que você viva uma vida saudável e não uma vida doente, uma vida doentia, em que olha para os outros e não para si mesmo, em que fica invejando o que é dos outros e não cuidando da sua própria vida. Porque Deus, Ele quer nos forjar o caráter de Cristo em nós, sabe? Nos transformar como Cristo é. Mas para que nós sejamos como Cristo, nós temos que negar a nós mesmos, nos despojarmos, nos despirmos daquele velho homem. E aí a gente lembra das obras da carne, né? As obras do ser humano em si e o fruto do Espírito, que está lá em Gálatas capítulo 5, verso 22 e 23. Depois você lê com calma. Mas você vai ver como Deus quer trabalhar na sua vida, Ele quer transformar a sua vida. Não deixe que as coisas, as opressões desse mundo tome conta de você. Entregue-se ao Senhor, confie nele, Ele pode mudar tudo, para que você seja uma mulher sábia, uma mulher prudente. Como diz aqui no verso 33, no coração do prudente repousa a sabedoria, mas o que há no interior dos insensatos vem a público. E eu queria aqui pensar um pouquinho com você sobre Maria, mãe de Jesus. O texto bíblico diz que Maria guardava todas as coisas que ela via e ouvia no coração. Ela não ficava falando do que ela via e ouvia e percebia para qualquer pessoa. Ela guardava no seu coração, no seu íntimo, para com Deus conversar. A gente tem que tomar cuidado com o que fala por aí. As pessoas não precisam saber da nossa vida. Eu demorei para descobrir isso. Eu demorei para entender isso. Eu tinha uma necessidade tão grande de falar da minha vida para as pessoas. Para quê? As pessoas não precisam saber. Quem precisa saber é Deus. Isso é prudência. Você está se prevenindo de problemas futuros. Porque as pessoas nos julgam pelo que nós falamos, mas elas não sabem o que nós vivemos. Quem sabe da nossa vida é Deus. E é a Ele que a gente deve buscar. É para Ele que a gente tem que contar. É claro que você pode se aconselhar com uma pessoa sábia, uma pessoa de Deus, que verdadeiramente tem evidências do poder e da graça de Deus agindo em sua vida.
Mas do contrário, converse com Ele, com Deus. Porque Ele é que pode te dar a graça, a misericórdia, o amor, a direção, a sabedoria de como agir, de que decisão tomar, do que falar antes de cair numa cilada. Ou saber o que eu estou lhe falando. E aqui, para nós concluirmos, né? Deixa eu ver aqui que eu fugi um pouquinho, me empolguei. O verso 31 em diante aqui, para a gente finalizar, diz assim: o que oprime ao pobre insulta o que o criou, mas o que a este honra, o que se compadece do necessitado. Então, quando nós, como nós falamos anteriormente, quando nós nos compadecemos das pessoas que são necessitadas, nós honramos a Deus. No 32, pela sua malícia é derribado o perverso, mas o justo ainda morrendo tem esperança. Então, mesmo quando a gente está numa situação terrível de morte, no leito de morte, nós temos esperança quando somos pessoas sábias, justificadas por Jesus. No verso 33, como eu li, no coração do prudente repousa a sabedoria, mas o que há no interior dos insensatos vem a público. A justiça exalta as nações, mas o pecado é o opróbrio dos povos. O servo prudente goza do favor do rei, mas o que procede indignamente é objeto do seu furor. Vamos pensar aqui rapidamente no verso 34. A justiça exalta as nações, mas o pecado é o opróbrio dos povos. Preste atenção no nosso Brasil. O nosso Brasil é conhecido lá fora principalmente pelas ações pecaminosas, pela corrupção e pelo carnaval, ou seja, pela festa da carne. É triste, não é? Então a gente precisa mudar isso. Nós, como mulheres sábias, podemos ajudar isso a mudar. E para finalizar, a questão de ser prudente, né? Quando nós somos prudentes, nós gozamos o favor daquelas pessoas que estão sobre autoridade, acima de nós. Favor do rei, ele diz aqui, né? Porque era um contexto ali monárquico. Mas nós aqui, pensando nesse rei, pode ser qualquer autoridade que está sobre a sua vida. O seu patrão, os prefeitos, os governadores, policiais, presidente, etc. Então, quando nós somos prudentes, nós temos o favor dessas pessoas, porque a gente não vai agir de qualquer maneira. Não vai falar qualquer coisa para essas pessoas. Então, tudo gira em torno dessa questão de ser prudente e de pensar antes de agir, de pensar antes de falar, de consultar a Deus, de temer a Deus e de fazer a sua vontade. E de ter um coração bondoso, um coração que não fica julgando, mas que ama, que se compadece, que tem misericórdia. Certo? E um coração que é fiel a Deus, que não negocia os seus valores por causa de qualquer bobagem. Aliás, por causa de nada. Então é isso que a gente tem que ter em mente. A mulher sábia é essa mulher que constrói com cada um desses tijolos e argamassa uma vida que agrada e que glorifica a Deus. Amém? Que essa seja a sua vida e a minha vida. Que nós possamos adorar a Deus com a nossa vida, que esse seja o nosso estilo de vida, ser sábias para a glória do Senhor. Vamos orar? Senhor nosso Deus, te agradecemos, Pai, por este estudo, Senhor. Pedimos que o Senhor nos ajude, ó Deus, a colocar em prática essa verdade da Tua palavra, Senhor, que possamos ser mulheres sábias, prudentes, que a Tua graça seja derramada em nossas vidas, Senhor, para que possamos viver e ser ensinadas pela Tua graça, Pai. Precisamos do Senhor, sem Ti nós nada podemos fazer. E que o Senhor cresça em nossas vidas e que cada vez mais nós diminuamos, Senhor, para que a glória do Senhor se manifeste em nós, para que a luz do Senhor brilhe onde quer que nós estejamos, Pai. Essa é a minha oração, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Que Deus te abençoe, que você possa ser uma mulher que está sempre buscando a palavra de Deus, os seus ensinos, a sua correção, a sua disciplina e a bênção de conhecer a Deus e de viver no temor do Senhor. Que até a semana que vem nós possamos nos encontrar para estudar mais a palavra de Deus. Um grande abraço.